Vamos ler, meus irmãos, a Escritura. Hoje eu quero meditar com vocês nestes dois versículos de Daniel. Daniel capítulo 9, versículos 5 e 6. Diz a Escritura Sagrada: Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não temos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, fale conosco. Nós queremos hoje entender esses dois versículos tão preciosos, tão maravilhosos, tão sérios, Senhor. Ilumina-nos pelo Espírito e aplica essa palavra na nossa alma hoje à noite, para que nós cresçamos em arrependimento diante de Ti, em perdão dos nossos pecados em Cristo, em nome de Jesus, para a Sua glória e para o nosso bem eterno. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Então, meus irmãos, chegamos aqui no capítulo 9 de Daniel, nesses dois versículos maravilhosos, sérios, versículo 5 e 6 do capítulo 9. Esta é a oração de Daniel. Esse capítulo ele tem duas partes. Tem a oração de Daniel e tem a resposta da oração de Daniel sendo trazida pelo anjo do Senhor, nosso Deus, para esclarecer algumas coisas para Daniel. Eu tenho estudado com vocês aqui este capítulo e nós temos explicado já, desde o versículo 1 ao versículo 4, nas duas últimas semanas eu falei sobre um assunto relacionado à reforma, foi o aniversário da reforma protestante, então nós estamos voltando hoje com a exposição de Daniel, com a exposição desse capítulo. E nós temos visto, meus irmãos, que Daniel, já no reinado, no primeiro ano, como ele mesmo narra aqui para nós, no primeiro ano de Dario, já o rei dos caldeus do Império Medo-Persa, ele, lendo as Escrituras, ele chegou a uma conclusão sobre os 70 anos das desolações de Jerusalém. Ele tinha visto que Deus tinha dado para Jeremias, especialmente para Jeremias, uma profecia que tinha duas partes. A primeira parte dizia respeito à queda de Babilônia, porque Babilônia foi usada por Deus para trazer juízo sobre o seu povo, mas Deus também iria trazer juízo sobre a Babilônia. Então a primeira parte tinha se cumprido, porque agora Babilônia já tinha passado e reinava agora o Dario do Império Caldeu. Mas a segunda parte, irmãos, era a respeito da restauração de Jerusalém. Jerusalém estava destruída, o templo estava destruído. Então Daniel, o que ele faz aqui, irmãos? Ele percebe que passou 70 anos, ele faz o cálculo, e ele observa que essa profecia, essa segunda parte da profecia está para se cumprir. Então o que ele faz? Ele fica apenas esperando a profecia se cumprir, a segunda parte? Não, ele ora a Deus, ele busca o Senhor, porque é exatamente isso. A palavra de Deus, as profecias, as promessas, levam o homem de fé, a mulher de fé, a orar, a pedir que Deus tenha misericórdia e cumpra a sua palavra, derrame sobre o seu povo aquilo que ele tem prometido. Então Daniel faz isso. A oração de Daniel, meus irmãos, ela se constitui em três partes importantíssimas. A primeira parte que nós estudamos na última exposição está exatamente, irmãos, no versículo 4, em que ele exalta a Deus, em que ele glorifica a Deus. E ele diz que Deus é o Deus da aliança, porque, na verdade, toda a oração de Daniel, e como toda oração, é baseado no que Deus promete, não é baseado no que eu acho que Deus tem que fazer, no que eu penso sobre Deus, mas baseado na revelação de Deus e baseado naquilo que Deus tem prometido a nós. E Deus sempre
promete as coisas e sempre se relaciona conosco em termos de aliança. A Escritura deixa isso muito claro, em termos de acordo que Ele mesmo faz com o seu povo. E toda oração, por exemplo, nós oramos na nova aliança em nome de Jesus. Toda oração é em nome do que Ele tem feito, do que Ele tem prometido. Então, Daniel está orando e Daniel diz que Deus é o Deus grande e tremendo, versículo 4, que guarda a aliança e a misericórdia para que os que o amam e guardam seus mandamentos. Ele vai pedir, irmãos, então, ele começa exaltando a Deus e dizendo que Deus é justo, que Deus é fiel à sua aliança e que toda a oração dele é baseada nesta aliança. A segunda parte, irmãos, da oração dele é uma confissão de pecados. E nós vamos começar a observar hoje que a confissão é interessante porque Daniel, ele se coloca junto com o povo. Daniel, ele entende que tudo que o povo está passando, o exílio, o sofrimento do povo de Israel, é por causa dos seus pecados. E ele não se exime disso. Apesar de que Daniel, como nós temos estudado, é um santo homem, é um homem de Deus, é um homem fiel. Mas Daniel conhece o seu próprio coração. Daniel sabe que em si mesmo ele é um pecador e ele se solidariza, ele sente-se como parte da nação e ele então percebe que o pecado da nação é seu pecado também. E ele vai, irmãos, então confessar como se fosse o pecado não dos outros, mas o nosso pecado. Nós vamos observar exatamente isso. Então, ele confessa o pecado. É a segunda parte que nós vamos só começar a caminhar hoje nos 2 versículos. E a última parte, irmãos, ele é um pedido de misericórdia, é um pedido de perdão, é um pedido que Deus perdoe, que Deus tenha misericórdia, que Deus restaure Jerusalém, que era exatamente a segunda parte da promessa que ainda não tinha sido cumprida, da profecia de Jeremias. Depois de 70 anos, Jerusalém seria restaurada. E aí, irmãos, nós observamos em tudo isso que Daniel se humilha. Nós estudamos já o versículo 3, eu mostrei para vocês. O versículo 3, Daniel narrando a atitude dele em oração, ele diz assim: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza, todos esses atos, dirigir o rosto a Deus, como ele diz aqui, buscar o Senhor, suplicar, jejuar, vestir pano de saco e se cobrir de cinza, tudo isso é humilhação diante de Deus. Daniel se humilha diante do Senhor. Daniel, ele se apresenta aqui como um intercessor, ele sabe que Deus não tem Deus não tem que abençoar o povo, não existe obrigação do Senhor, tudo é misericórdia. Deus tem que ter misericórdia, Deus tem que seguir tão somente a sua vontade na sua aliança. Então Daniel se humilha diante de Deus. E toda essa oração é uma oração de humildade, é uma oração de confissão, de humildade, de súplica diante do Deus vivo, confiando na graça, na misericórdia e na justiça do Senhor, conforme a aliança, conforme Deus tem prometido já, meus irmãos. Agora, esses 2 versículos, versículo 5 e versículo 6, eles são importantíssimos para tudo isso, para a humilhação, para a confissão, porque aqui, irmãos, é muito impressionante. É uma descrição do pecado, do que é o pecado. E mais propriamente do pecado do povo naquela ocasião, mas que serve para nós como um modelo, digamos assim, uma representação do que sempre o pecado é. E Daniel, então, está apresentando a maldade do pecado, a pecaminosidade do pecado, a perversidade do pecado, a coisa grave que é o pecado, exatamente para dizer assim, olha, Deus é justo e nós estamos passando tudo o que estamos passando, não porque Deus fez alguma coisa, nos traiu, muito ao contrário, Ele foi fiel, mas porque nós pecamos. E aqui, meus irmãos, então, sendo uma descrição do pecado e sendo uma confissão em que, quando se confessa, é como, por exemplo, posso lembrar vocês daquele grande texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um certo professor que eu tive há muitos anos, professor de seminário, ele dizia assim, quando está se dizendo ali, se confessarmos
o pecador está dizendo: Deus, tu tens razão. Tu tens razão. Eu sou um pecador. Eu confesso o meu pecado. Então, Daniel, ele está fazendo aqui o quê? Ele está reconhecendo diante de Deus que Deus tem razão. Ele está reconhecendo a justiça de Deus e o pecado do povo. E isso é importante, irmãos. Se o pecador, ele quer ser perdoado e ele quer experimentar o pecado, aliás, a misericórdia, a graça de Deus, tendo em vista o seu pecado, porque ele não merece nada, ele tem que reconhecer, ele tem que confessar, porque aquele que não confessa, aquele que é teimoso e não se arrepende e não confessa, não é perdoado. Não tem nada com Deus. Na nossa confissão, vocês vão encontrar um capítulo, Confissão de Fé Batista de 1689, e seguindo outras confissões, né, da época da Reforma, vocês vão encontrar um capítulo sobre arrependimento. E nesse capítulo de arrependimento diz que a igreja precisa, essa pregação sobre arrependimento precisa ser feita continuamente, porque nós somos pecadores e nós necessitamos nos arrepender. Irmãos, com todo amor e confiando na graça e na misericórdia de Deus, eu quero confrontar vocês essa noite. Eu quero que vocês pensem sobre a gravidade dos nossos pecados, não é dos seus pecados, dos nossos pecados. Que nós precisamos estar diante de Deus e perceber a seriedade do que é o pecado e confessar, fazer o que João diz. João está falando lá para crente, quando João, no capítulo 1 da sua carta de 1 João, esse texto que eu citei, quando ele diz: se confessarmos, ele está falando com crente, ele está dizendo que os crentes precisam confessar, que os crentes precisam se arrepender, nós somos pecadores. Esse texto, portanto, ele tem uma aplicação mesmo para nós crentes, mas tem uma aplicação também com a hipocrisia religiosa. Nós devemos sempre trazer para a igreja a realidade daquilo que o Senhor Jesus, ele diz que no último dia ele vai descortinar a hipocrisia de muitos que professam o seu nome. Muitos que dizem: Senhor, Senhor. Muitos que o chamam de Senhor, mas que ele diz que obram a iniquidade, que não se arrependem dos seus pecados. E ele vai dizer: nunca vos conheci. A pregação do arrependimento é para o alerta a essas pessoas, hipócritas religiosas. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, ele fala do hipócrita religioso. Ele diz assim: e tu, que acusas o outro por fazer essas coisas, fazendo-as tu, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Não lembras que Deus, na sua bondade e misericórdia, está tendo paciência contigo, está dando tempo ao teu arrependimento, e nisso Ele está te chamando, te conduzindo a te arrependeres dos teus pecados, a confessares os teus pecados. A pregação do Evangelho, meus irmãos, a toda a humanidade, tanto a hipócritas religiosos, como também aqueles que flagrantemente não seguem mesmo religião alguma, que estão nesse mundo, vivendo as suas vidas sem Deus, arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a mensagem do arrependimento é tanto para pessoas de fora da igreja, é tanto para pessoas de dentro da igreja. E na situação de dentro da igreja, tanto a hipócritas religiosos que podem estar no meio de nós, como aqueles que são verdadeiros crentes, mas que precisam também se arrepender. Meus irmãos, nós não podemos guardar o pecado na nossa casa, dormir com ele, nos acostumarmos com ele e dizermos está tudo bem, porque não está tudo bem. A vida cristã é uma vida de arrependimento contínuo. E se Deus está dizendo para você que tal coisa é pecado, não teme, meu irmão. Se você ama a Deus, se você é um crente em Cristo Jesus, não teme em guardar esse pecado no seu coração. Arrependa-se, e arrependa-se hoje à noite. Confesse e deixe esse pecado, porque a palavra de Deus, nesses 2 versículos, elas nos chamam, irmãos, ao arrependimento. Graças a Deus, porque existe a nova aliança. E como nós temos dito, não pelos nossos méritos, não pela nossa justiça. Daniel vai falar de forma bem clara sobre isso,
mas por causa de Jesus, por causa do nosso Daniel. Inclusive eu quero tratar disso, que Daniel aqui intercede, é um tipo de Cristo, por causa de Jesus. Nós podemos encontrar perdão e graça se confessarmos nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, eu quero olhar com os irmãos hoje para esses 2 versículos, exatamente fazendo uma descrição do que é o pecado. E aqui nós temos pelo menos algumas partes aqui, irmãos, que eu quero meditar com vocês hoje à noite. Em primeiro lugar, ele apresenta uma descrição do próprio pecado em si, mostrando o que é o pecado. Vamos ver alguns termos aqui que ele usa. Em segundo lugar, ele mostra que esse pecado tem sempre a ver com a palavra de Deus, com a lei de Deus, com aquilo que Deus tem revelado a nós, como Ele mesmo se revela e qual é a sua vontade para as nossas vidas. Em terceiro lugar, nós observamos que o pecado é sempre contra as advertências de Deus, porque Deus nos adverte, porque Deus nos chama ao arrependimento continuamente. Acabei de dizer que a própria paciência de Deus é uma advertência, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 2. E por último, meu irmão, nós vamos observar, porém, que, como eu disse, graças a Deus, existe aqui um tipo de Cristo em Daniel, quando Daniel diz, pecamos, sendo que ele mesmo não tinha propriamente participado desse pecado, mas que ele aqui é um tipo de Cristo Jesus, que assume os nossos pecados, e é através dessa mediação que nós temos o perdão. Então vamos, meus irmãos, tratar desse assunto com a graça, com a misericórdia do nosso Deus. Observe aqui, eu convido vocês a olharem comigo o versículo 5, em que Daniel, ele diz assim para nós, pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes. Observe quantas palavras para descrever o pecado. Ele não simplesmente diz assim, pecamos, não é? Poderia dizer isso, poderia dizer pecamos, mas ele diz pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes. Por que, meus irmãos, tantas expressões? Porque a pessoa que está realmente arrependida, porque a pessoa que está realmente confessando o seu pecado, a primeira coisa que ele observa é a gravidade do pecado. E o pecado é tão grave, é tão sério, é tão maligno, como diziam os antigos, é o mal dos males, é tão sério ele, que não dá para descrevê-lo com palavras, uma palavra só, ou uma coisa, uma espécie de cobrir, de não ser, como é que eu posso dizer, falar uma linguagem bem simples, de não ser muito grave, de atenuar, de como quando o médico, por exemplo, tem que dizer, dar uma informação muito séria para um paciente, ele tentar atenuar, não dá para atenuar, porque toda a tentativa de melhorar a gravidade é danosa. Então, aquele que realmente está confessando o seu pecado, irmãos, há uma atitude no coração que vê a maldade, que percebe a gravidade do pecado. Ele vê, porque exatamente a falta de arrependimento é um engano sobre o pecado. É dizer que o pecado é um pequenino erro, é um costume, é alguma coisa que faz parte da cultura. Estou dando aqui alguns exemplos do que as pessoas muitas vezes falam, como elas falam do pecado. É apenas um desvio de conduta. Irmãos, o pecado é tudo isso aqui. Estas palavras, pecamos, cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes. Essas palavras são descrições variadas do mesmo pecado, mostrando que o pecado é tão sério que nós temos que usar várias palavras, faltam-nos palavras para descrever essa maldade, essa perversidade, de cada pecado mínimo, irmãos, de cada
quebra da palavra de Deus, que nós podemos dizer assim, é uma coisinha. Não, a palavra de Deus não trata como coisinha. Toda vez que ela fala de pecado, ela fala como algo terrível, na verdade, como que não tem nada pior do que o pecado. É como eu disse há pouquinho, o mal dos males. Quais são as descrições aqui do pecado? A primeira palavra ela é mais geral, quando ela diz assim, pecamos. Ela quer dizer exatamente isso que nós já sabemos, né? Que o pecado é voltar-se contra Deus, é desobedecer a Deus, é agir injustamente, é ofender a Deus, é ir contra Ele. Isso aqui já é grave demais, irmãos. Por quê? Porque sendo Deus, Senhor, Ele tem que ser obedecido. Ele tem que ser feita a vontade dele de forma perfeita. E quando vocês veem os seres angelicais, por exemplo, quando eles aparecem na Bíblia, e Adão, antes de pecar, quando ele não pecou ainda, lá em Gênesis 1, especialmente no capítulo 2, você vê que Deus fala e o anjo obedece. Pegue todas as aparições de anjos nas Escrituras, ou quando Deus fala para eles obedecerem, ou quando eles vêm trazendo uma mensagem da parte de Deus, aqui mesmo, nós vamos observar isso. Eles vêm em atitude de obediência a Deus, porque Deus é Deus. Então, é totalmente correto, justo, bom, e até podemos dizer mesmo natural, que Deus sendo Deus, ele seja obedecido. O que ele diz seja de forma precisa, perfeita, honrado e obedecido seus mandamentos, a sua palavra, as suas ordens. Então o pecado, primeiramente, é não fazer isso. É dizer, Deus não é Deus. Eu não aceito as ordens dele. Eu vou comer do fruto proibido. Lembra de Adão, lá no Jardim do Éden? Eu vou quebrar o mandamento. Eu vou me rebelar contra ele. Bom, essas outras palavras vão descrever exatamente isso. E aqui nós temos, irmãos, essas outras palavras, eu vou dar aqui alguns sentidos que se referem a essas palavras aqui, para tentar explicar melhor aos irmãos. Quando ele diz assim, procedemos, ele diz assim, cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes. A segunda descrição de pecado aqui, que tem a ver com iniquidade, e essas outras palavras, na verdade, elas trazem para nós mais dois sentidos aqui. O segundo sentido, irmãos, é de perversão, é de distorção. O pecado, ele é alguma coisa que vai contra o que é reto, perverte o que é reto, perverte o que é correto, torce a verdade, muda as coisas. É a perversão contra a vontade de Deus. Então, Deus é reto, os seus mandamentos são retos, e a santidade tem a ver em que eu aceito isso, e que eu digo sim, o Senhor é Deus, a sua palavra é justa e boa, os seus mandamentos são fiéis, tudo que ele manda, tudo que ele ordena é correto, é reto, então eu vou obedecer. Mas o pecado é a distorção disso, o pecado é mudar isso, o pecado é dizer que as trevas são luz, o pecado é dizer que a luz são trevas, o pecado, por exemplo, é dizer que o ódio é melhor que o amor, que a violência, que a maldade é melhor do que a bondade, do que a salvação, do que a vivificação. O pecado, meus irmãos, é dizer que aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é de acordo com a lei, aquilo que a nossa própria consciência, que Deus colocou lá e diz que isso é justo, o pecado é dizer não, é injusto. E dizer
sobre aquilo que é absolutamente injusto e incorreto, é dizer, não, isso aqui é justo. O pecado, portanto, irmãos, é uma perversão de todas essas coisas, é uma mudança de tudo isso. É o ser humano olhar para a vida, olhar para as suas próprias atitudes, olhar para as atitudes de todos que estão em volta e inverter tudo. E dizer assim, não, o que Deus manda, o que Deus prescreve, eu digo aqui alguns poucos exemplos, está errado. Olhe, por exemplo, para um homem cheio de ódio. Olhe para um homem dominado pelo ódio, que odeia, que quer matar, que quer destruir a vida do próximo. Olhe como ele não tem misericórdia. Olhe como ele não tem pena de ninguém. Observe, irmãos, a sua face, as suas palavras cheias de rancor e de mágoa, as suas atitudes, os seus gestos agressivos. Observe como a vida dele está toda distorcida. Olhe para uma pessoa cheia de amor, cheia de misericórdia, cheia de paciência, que diz palavras mansas, que tem paciência com o mais fraco. Perceba que isso é justo, que isso é reto. Observe uma criancinha na rua e de alguém ajudando essa criança, livrando essa criança de algum mal, de uma situação oposta a essa. De uma situação de alguém que maltrata uma criança, que comete uma atrocidade contra uma criança. E perceba como isso tem uma distorção, tem uma perversão. Isso é o pecado, irmãos. O problema é que nós não conseguimos enxergar isso quando nós estamos no domínio do pecado. O homem que odeia pensa que é certo, que é justo odiar, que é reto odiar, porque ele está dominado pelo ódio, porque o pecado, ele é trevas. Então preste bem atenção. Se você está pecando, você está justificando o seu pecado. Você está dizendo para si mesmo, agindo contra a sua própria consciência, agindo contra o que Deus tem revelado, dizendo assim, não, isso não é injustiça, isso não é falta de retidão, isso não é perversão. Eu estou certo, porque é isso que o pecado faz. Ele faz com que nós não somente venhamos perverter o que é reto de forma externa, mas nós estamos nos pervertendo. É uma coisa interna, é uma perversão interna. Em segundo lugar, meus irmãos, o pecado, como se diz aqui, observem bem, ele diz, terceiro lugar, aliás, pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, como eu disse para vocês, o primeiro termo é geral, os outros termos são como descrições desse termo, e ele vai dizer assim, procedemos impiamente, e eu quero chamar a atenção de vocês para fomos rebeldes. Fomos rebeldes. O pecado é rebelião. O pecado é rebelar-se. Agora, rebelar-se contra quem? Evidentemente, contra Deus. Viver em estado de rebelião. O homem está rebelado. O homem está em guerra. O homem está em oposição. Nós poderíamos ilustrar isso com uma espécie de guerra civil. Uma guerra interna, uma guerra num país onde um grupo ele se rebela. Por exemplo, nós temos ouvido sobre o crime organizado no nosso país. Só para ilustrar, irmãos, o que é o crime organizado? O que é um absurdo, não é? É o crime, é a rebelião se organizando e se opondo ao Estado, à lei, à justiça e dizendo assim, nós não aceitamos isso, nós não aceitamos o presidente da República, nós não aceitamos os governadores, não aceitamos os prefeitos, não aceitamos os juízes, não aceitamos as forças armadas, não aceitamos as polícias, não aceitamos nenhuma autoridade, nós estamos em estado de rebelião. Nós não aceitamos nenhuma autoridade sobre nós. Isso é que é o crime organizado, e é por isso que é alguma coisa tão danosa, porque quando o grupo que está rebelado é um grupo que não respeita mais
aquilo que é estabelecido pela autoridade, que é justo e que é bom para todos. Imagine, meus irmãos, então, que essa rebelião, que é o pecado, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Num certo sentido, e me entendam, tá bom? A rebelião de um crime organizado contra o Estado brasileiro é gravíssimo. É gravíssimo. Mas, mais grave do que isso, do que essa situação, é o pecado. Porque cada pecado não é uma mera rebelião contra o Estado, contra a justiça estabelecida, contra uma autoridade estabelecida. Cada pecado é uma rebelião, é uma guerra civil, digamos assim, contra aquele que é o Senhor do universo. É dizer assim, nós estamos em guerra contra ti. Nós nos rebelamos contra ti. E observe, irmãos, que agora usando o exemplo do crime organizado novamente, por que o crime organizado é algo tão grave e algo tão terrível? Porque não é só rebelião contra o Estado brasileiro. O crime organizado é terrível, só para dar uma ilustração, continuar na nossa ilustração, não é porque é uma mera rebelião contra o Estado, contra o governo estabelecido. É uma rebelião contra Deus, que instituiu o governo. Romanos capítulo 13. Quem instituiu as autoridades? O Senhor. Quem levanta reis e derruba reis? O Senhor. Quem estabelece, portanto, as leis nos estados, de forma geral, eu não estou dizendo que todas as leis são justas, mas eu estou colocando que Deus coloca o princípio ali da consciência geral na mente dos homens, estabelece governos e assim por diante. É o Senhor. Portanto, o crime maior não é voltar-se contra os juízes, contra a justiça, mas é porque essas pessoas são representantes de Deus. Todo pecador está rebelado contra a autoridade suprema. Ele vive no mundo de Deus, em guerra contra Deus. E isso não é de vez em quando, irmãos. Isso é todos os dias, continuamente. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Nós descrevemos já pecado como uma perversão, como uma rebelião, mas eu preciso dizer para vocês e avançar exatamente nisso que eu acabei de dizer agora, explicando melhor. O pecado não é apenas um ato. A descrição que a palavra de Deus nos dá aqui já, e esse é o sentido que está por trás do que Daniel está falando aqui, irmãos, e sendo iluminados por todo o ensino das Escrituras, é que o pecado não é apenas um ato, não é apenas um homem dizer assim, Deus, eu não vou te obedecer nisso aqui, nesta coisa específica. Não, irmãos. Não é apenas afrontar Deus numa coisa específica, num ato apenas. Não é somente perverter um ato. Não é rebelar-se apenas num ato específico, mas quem comete atos, quem faz essas coisas, quem diz essas coisas, quem pratica essas coisas, são seres humanos, e seres humanos têm coração, seres humanos têm consciência, seres humanos têm mente, seres humanos têm emoções, seres humanos têm desejos, seres humanos têm aquilo que, olhando para o que a Escritura, da maneira como a Escritura olha para o homem, aquilo que é interno, aquilo que nós não vemos, mas aquilo que a Bíblia chama de carne, ou podemos chamá-lo também de natureza, é aquilo que a Bíblia ilustra com de onde vem o fruto. Você não vê a raiz, você não vê o fundamento, mas a raiz é que dá vida ao fruto. O fundamento é que sustenta a casa que você vê. A Bíblia sempre está ilustrando e dizendo assim, existe algo interno que ninguém vê, que ninguém percebe com esses olhos aqui,
mas que o homem, que existe no homem, que há no homem, mas que este homem manifesta pela sua palavra, pela forma como ele fala e pelo conteúdo das suas palavras, pelo que ele faz com as suas mãos, pelo que ele faz com o seu corpo, pelo que ele faz consigo mesmo e pelo que ele faz com o seu próximo e com toda a criação de Deus. Quando você olha, por exemplo, para Gênesis capítulo 1, o que diz lá? Que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí Deus diz então para ele: dominem sobre as criaturas. Dominem sobre as criaturas, ou seja, o homem ele vai então cuidar da criação de Deus e agir, mas ele vai agir porque ele é a imagem de Deus. Ele vai agir porque ele tem uma certa natureza que corresponderá a esse dominar em nome de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que o que nos contamina não é o que nós comemos, mas é o que sai do coração. É o que nós produzimos em termos de natureza. Jesus disse que nós vamos conhecer os falsos profetas não é meramente pelo que eles dizem, que eles são pessoas carismáticas, mas pelos frutos que eles produzem. E fruto tem a ver com a árvore, tem a ver com a natureza da árvore. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Eu estou dizendo o seguinte: é o coração do homem, é a natureza do povo de Israel naquela ocasião, é o seu homem interior, digamos assim, que está se voltando contra Deus, que está pervertendo as coisas de Deus, que está se rebelando contra a autoridade divina. É o homem interno, é o homem no coração. Ocorre que todo homem sem Cristo, todo homem natural, todo homem ainda caído em Adão, ele está internamente, ele está no seu coração contra Deus, pervertendo o que é de Deus e se rebelando contra Deus. E quando ele fala, quando ele age, apenas está mostrando isso. Então é algo interno. Ocorre, portanto, que esse homem precisa de uma mudança interna, de um novo nascimento, de uma nova natureza. E o arrependimento, irmãos, vem do coração. O arrependimento não é só simplesmente dizer assim: eu vou mudar essas práticas. O arrependimento, a palavra arrependimento tem a ver com mudança de mente. Mudança de mente. Mudança que ocorre internamente. O ser humano, ele é mudado internamente. Ele passa a entender as coisas. E essa mudança, primeiramente interna, no coração, na consciência, na mente, vai levá-lo a essas mãos aqui a agir diferente. Por que Daniel se ajoelhava 3 vezes durante o dia? Por que Daniel abria a sua janela para Jerusalém? Porque o seu coração adorava a Deus. E se não fosse isso, seria mero ritualismo. Ritualismo que é exatamente isso, é só religiosidade externa, mas não a verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo. Ele tem a ver com o nosso coração. Quando nós internamente o pecado pesa para nós. É uma tristeza profunda, mas não é só tristeza, é uma mudança de mente. É algo que nós olhamos agora, que quando ocorre conosco, nós olhamos e fazemos como Daniel. Nós enxergamos a maldade do pecado, a sua perversão, a sua rebelião, que ele é indefensável, que ele não é justificável. E nós dizemos assim: Senhor, tenho feito isso, tenho cometido esse pecado, tenho feito isso contra ti, e eu me arrependo. Por isso que todo homem não convertido tem que ser convertido, e a conversão significa ele tem uma mudança interna e ele se arrepende. Isso acontece no seu interior, na sua mente. Isso, meus irmãos, vai se manifestar na sua vida, mas o cristão, ele também precisa se arrepender, irmãos, porque nós temos a nossa natureza pecaminosa, nós somos todos imperfeitos. E todo pecado, e a nossa natureza, e a nossa carne, e o diabo que tentou Jesus Cristo, e que vai nos tentar também, e o mundo que nos seduz,
vai tentar sempre encobrir essa pecaminosidade do pecado, vai tentar sempre encobrir a maldade do pecado como exatamente o mal dos males e vai justificar o pecado e vai dizer assim: não, tal coisa não ofende a Deus, tal coisa no coração não é tão ofensiva a Deus, não. Vai dizer assim: não, isso não é perversão. Vai dizer também: não se importe, isso não é rebelião. Deus aceita isso, está tudo bem. Mas isso é falta de arrependimento. Isso é falta de confissão. Isso não é confessar os pecados. Isso não é dizer que Deus tem razão. Isso é continuar no pecado e aceitar o pecado como algo normal. E não é normal, meus irmãos. Deixe-lhe chamar atenção nesta noite que o pecado não é algo que se possa defender. E se nós estivermos tentando defender o pecado em algum sentido, ou algum tipo de pecado, é porque ele está nos enganando. E aí, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês qual é a raiz desse engano. Daniel continua descrevendo o pecado. Em primeiro lugar, ele faz uma descrição do pecado em si. Depois ele vai relacionar o que ele descreveu com a lei de Deus e com a palavra dos profetas. Então vamos observar agora a última parte do versículo 5. Leia comigo e veja o que ele diz. Apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Eu vou ler de novo todo o verso para nós compreendermos melhor. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes. E quando nós fizemos tudo isso, o que é que nós estávamos fazendo, irmãos? Aqui está. Nós estávamos apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Nós estávamos desviando-nos dos mandamentos e dos juízos do Senhor. Nós estávamos nos afastando dos teus mandamentos. Em outras palavras, nós estávamos desprezando a palavra de Deus. Veja, observe bem, sempre o pecado em toda a sua maldade, distorção, perversão, rebelião, ele está relacionado com o proceder que vem do coração, que faz com que o ser humano ele se afaste da revelação de Deus. Sempre o pecado é isso. Isso acontece tanto na revelação geral. Aí eu vou lembrar vocês conhecem bem esse texto lá em Romanos capítulo 1, onde Paulo diz que Deus se revela na criação, mas o que os homens fazem? Eles se afastam dessa revelação. Eles negam essa revelação, eles se desviam dela. Mas isso é ainda mais grave, porque existe a revelação especial, que ela é muito mais clara. É a lei de Deus, é a palavra de Deus, é a Escritura, esse livro aqui. E o pecado nos afasta deste livro. Alguém já disse assim, né? Uma frase interessantíssima, eu lembrei agora, que eu li no livro quando eu era criança ainda, e a frase era assim: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Frase interessante, né? Ou a Bíblia te afasta do pecado. Por quê? Porque a Bíblia é a revelação de Deus, então ela vai apresentar a realidade, ela vai condenar o pecado, ela vai mostrar a solução para o pecado, que é Jesus. Está tudo na Bíblia. Então, na medida que você realmente lê a Bíblia, que você medita na Bíblia, que você ouve as Escrituras, e que você ouve boa pregação das Escrituras, o pecado vai ser denunciado, e a Escritura, a palavra, Deus vai te chamar ao arrependimento. Então você vai se afastar do pecado. Mas se você não lê a Bíblia, vamos colocar melhor. Mas se você vai se aprofundando no pecado, menos vontade você vai ter. Ou vontade nenhuma de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia, de ouvir pregação, de estar no culto, de ouvir, de estar com os irmãos. O pecado ele vai te desviando, ele vai te afastando. Porque é isso, irmãos, são coisas opostas.
É um desvio, mas esse desvio, ele vem de novo do coração. Portanto, o pecado, ele é um desviar-se da palavra, dos mandamentos e dos juízos do Senhor no coração. E aí, eu quero explicar duas coisas aqui. Mandamentos são mais gerais. Juízos são mais específicos. Então, Daniel ele está aqui se referindo aos princípios gerais da lei de Deus, da palavra de Deus. Isso nós temos nas Escrituras. E os juízos, que são mais específicos, que tratam de particularidades, de situações, então, particulares. E tudo isso a Escritura ela vai nos falar, ela vai dar os seus princípios gerais. A Bíblia não fala de cada detalhe de nossa vida, mas ela se aplica a cada ponto da nossa vida. Então, meus irmãos, o pecador, ele se afasta tanto do mandamento, do princípio geral, como ele vai se afastando do que é específico sobre o seu caso. Então, aquela frase que eu acabei de dizer para vocês, que o pecado, ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o inverso acontece, o pecador, ou ele se afasta totalmente da pregação do Evangelho, ele não gosta da pregação, ele se afasta do culto e da pregação, ele se afasta da leitura bíblica, ele deixa de ler a Bíblia todos os dias, de meditar nas Escrituras, ou ele pode até fazer isso. Ele pode até vir para o culto, ele pode até ouvir pregação, ele pode até ler a Bíblia, mas ele não lê com a atitude correta, mas ele não ouve realmente as Escrituras, porque no versículo 6, daqui a pouco eu vou falar melhor, mas no versículo 6 diz, e não demos ouvidos aos teus servos. Irmãos, existe um ouvir, existe uma atenção que verdadeiramente quando nós estamos em processo de arrependimento e quando o pecado está sendo denunciado, nós não meramente lemos a Bíblia. Não é só pegar a Bíblia e ler. Eu tenho que cumprir o meu texto diário, e eu vou cumprir. Não é só isso. Não é só ir na igreja de vez em quando lá para... Aí eu vou lá na igreja, afinal de contas eu tenho que ir. Aí quantas pregações eu já ouvi na vida? Quantas pregações eu já ouvi na vida? Quantas exposições bíblicas? Mas a pergunta é essa, o que a leitura da Bíblia está fazendo na sua vida? O que essas pregações estão fazendo na sua vida? Se não estão produzindo denúncia ao pecado, confrontação, arrependimento verdadeiro, o pecado está te afastando dos mandamentos de Deus, mesmo que você esteja lendo, mesmo que você de vez em quando esteja aqui ouvindo pregação. Se não está havendo mudança, arrependimento, o pecado está te fazendo ouvir, como diziam os antigos, ouvir com ouvido de mercador. Ouvir, mas não ouvir. Ler, mas não meditar. Ouvir e justificar o pecado. Dizer assim, não, isso não é bem assim. Ler, mas nunca se deixar confrontar pela meditação. E o nosso cristianismo, então, se torna um cristianismo em que o pecado é deixado lá, na nossa casa, na nossa cozinha, na nossa cama, no nosso trabalho, nas nossas relações, no nosso lazer, nos nossos negócios, na nossa vida. Irmãos, nós temos que nos voltar às Escrituras e ouvir o mandamento, ouvir os juízos,
É duro, irmãos. Mas Deus está nos consertando, sabe? Nós somos tortos, defeituosos, cheios do pecado. Quando nós chegamos em Cristo, nós somos justificados. Mas existe uma grande obra a fazer, meus irmãos. É por isso que eu tenho que ir à Bíblia todo dia e me humilhar diante de Deus. É por isso que eu tenho que ouvir pregação todo domingo. É por isso que eu tenho que buscar o Senhor e buscar a sua palavra com mais força, com mais interesse, com mais determinação do que eu busco o meu pão mesmo. Eu citei hoje de manhã, né? Que Jesus citou o Antigo Testamento para Satanás, quando ele tentou Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é vida, o pecado é morte. Então sempre acontece isso. Ou a palavra está nos confrontando, nos levando a Cristo, nos trazendo arrependimento, nos levando à cura, que é Jesus, ou o pecado está nos afastando da palavra, está nos levando a nós justificarmos nossas más ações, nossos pecados, nossas perversões, nossas rebeldias. Mas vamos avançar, meus irmãos. Ele diz no versículo 6, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. O que ele está se referindo? Aqui está se referindo a uma segunda fase, digamos assim, da revelação de Deus, é quando Deus envia os seus profetas para dar alertas, para dizer assim, ei, vocês estão exatamente deixando os meus mandamentos, deixando os meus juízos. Leia o profeta Jeremias e veja o trabalho dele, exatamente Jeremias, que fez a previsão de que viria o exílio babilônico. Jeremias o tempo todo estava dizendo para o povo eles estavam quebrando a lei, eles estavam quebrando a aliança, eles estavam pecando contra Deus, e eles estavam fazendo isso dizendo assim, não, está tudo bem, nada vai acontecer conosco. E Jeremias diz, não, vocês estão enganados, está vindo a Babilônia, arrependam-se, confessem os seus pecados. E Deus manda Jeremias, e Deus manda outros profetas, e eles vêm e dizem, olha, vocês estão deixando a lei de Deus, vocês estão deixando a palavra de Deus. Até que finalmente Deus diz, basta, e vem Nabucodonosor, cerca Jerusalém, destrói, mata muitas pessoas, e leva exilados para a Babilônia. E o povo sofre e é destruído por causa dos seus pecados, irmãos. Mas o que é o pecado? O pecado é afrontar a palavra de Deus também, mas também o pecado é não dar atenção aos alertas, às advertências, aos chamados de Deus. O Senhor envia os seus profetas, o Senhor envia os seus mensageiros, o Senhor envia a sua palavra, o Senhor diz, deixem esses pecados, e o pecador teima, não ouve, resiste. Isso está acontecendo com você, meu irmão. Quero lhe chamar a atenção para isso hoje à noite. Pessoas já chegaram com você e já disseram, isso aqui é pecado. Já te mostraram na Bíblia que isso é pecado. Você já foi confrontado pelos irmãos. Você já foi confrontado por um ministro do Evangelho, seja pessoalmente, seja na pregação. Você já foi confrontado por seu pai e sua mãe, piedosos. Você já foi confrontado por um amigo piedoso que disse assim, eu quero falar com você e eu quero alertar você sobre isso, que esse caminho não é de Deus, esse caminho não é de Cristo, que isso aqui afronta a Deus, que isso é uma perversão, que isso é uma rebeldia, que isso é uma afronta à nova aliança. Isso não é coisa... Não tinha um corinho antigo, né? Acho que é mais ou menos assim, pecar não é coisa de cristão. Isso eu ouvia também lá na minha adolescência. Alguém já chegou com você e já disse isso, e já disse, não faça isso, meu irmão. Por amor, disse a você. Os profetas com muito amor chegavam e diziam, não pequem mais, arrependam-se dos seus pecados.
Oh, meu querido irmão, alguém já tem dito isso para você. Quem sabe até mesmo alguém não disse, porque isso é uma coisa secreta. Mas Deus disse para você na palavra, a sua consciência, ela está dizendo para você o tempo todo, isso é pecado, deixe isso. E você está teimando e dizendo assim, não, não. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você é cristão? Você crê em Jesus? Você ama Cristo? Então, ouça as advertências dos profetas do Senhor, da palavra de Deus. Ouça a confrontação que você está guardando no seu coração isso. Hoje à noite de você se arrepender. Seja o que for, você está guardando no coração e negando e dizendo não é assim. E o Senhor tem enviado os seus alertas. Hoje é noite de arrependimento. E aí, meus irmãos, ele diz também algo muito interessante, que é outro ponto aqui importante. Ele diz aos nossos príncipes, aos nossos pais, aliás, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Veja as diversas classes, mas há aqui um chamado interessantíssimo para reis, príncipes e pais. Reis, príncipes, naturalmente se relaciona mais à questão das autoridades civis, digamos, públicas. Pais se refere mais à família. Família, irmãos. Família. E nós aqui, que somos mais velhos, ou vocês jovens que pretendem ser pais, que de alguma maneira, de alguma forma, ou nós mais velhos, ou vocês jovens que pretendem ser pais, os jovens, o que os jovens viam, o que o povo via nos seus reis, nos seus príncipes, nos seus pais? Teimosia. Pecado, rebelião, perversão, afronta à lei de Deus, aos juízos de Deus, e teimosia quando os profetas vinham alertar. Isso é um chamado também para nós, dizendo assim, olha, nós temos responsabilidades. Dado a gravidade dos nossos pecados, nós temos responsabilidade não somente conosco, mas com todos aqueles que, de certa forma, dependem de nós, que se espelham em nós, que estão debaixo de nossa liderança, de nossa autoridade, seja autoridade civil, familiar, profissional. Se de alguma forma nós temos autoridade sobre eles, nós temos nossas responsabilidades, no sentido de que Deus falava com os reis, com os príncipes, com os pais, e eles não se arrependiam. E eles influenciavam o povo em geral. Há um chamado aqui, irmãos, para a nossa responsabilidade, e não somente individual, mas coletiva, sobre todos aqueles que estão debaixo de alguma forma de nossa autoridade. E finalmente, o meu último ponto. Se eu parasse por aqui seria muito melancólico, né? Mas graças a Deus, irmãos. Daniel está orando, Daniel está dizendo, nós pecamos, nós cometemos, veja o plural, nós procedemos, fomos rebeldes, apartando-nos, não demos ouvidos ao que falaram, sempre plural, os nossos profetas, ao que falaram os nossos príncipes, nós. E Daniel, há aqui, claro, humildade. Daniel sabe que ele participa desse pecado no sentido da coletividade, no sentido de que há uma nação só que precisa confessar. Mas também, meus irmãos, Daniel é um tipo de Cristo. Daniel, no livro de Daniel, vai aparecer muitas vezes como um tipo de Cristo. Ele sempre intercede. Você percebe lá no iníciozinho do livro que ele intercede quando o profeta, aliás, o rei quer matar todos os magos, é ele que intercede. Ele é ele que traz a palavra a Nabucodonosor que ninguém trazia. É ele que é consultado sempre.
Ele é uma espécie de mediador, assim como Moisés, assim como vários personagens do Antigo Testamento. O que a Bíblia quer dizer aqui? Meus irmãos, graças a Deus, porque eu posso dizer para vocês o seguinte: não importa a gravidade dos nossos pecados, não importa a gravidade de nossa perversão, rebelião, quebra da sua lei, teimosia, não importa. Jesus intercede por nós todos os dias. O que a Bíblia diz? Ele está na presença do Pai, intercedendo por nós. Por isso eu quero lhe chamar hoje à noite ao arrependimento. Arrependa-se. Não continue justificando o seu pecado, seja qual for. Arrependa-se. E o que é arrependimento? É dizer, Deus tem razão. É mudança de mente e mudança de atitude. A mente muda, as mãos também mudam, a vida muda. Deixe esse pecado. Confesse. Confesse que você tem afrontado a Deus nisso, que você tem distorcido o que é de Deus, bom e justo, que você tem se rebelado, que você tem quebrado os seus mandamentos, que você tem resistido aos alertas dos seus profetas e alertas que ele tem já enviado a vocês, talvez há algum tempo. Arrependa-se, confesse. Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para o que, irmãos? Nos perdoar, e nos purificar de toda a injustiça. Sabe, Daniel, ele está orando, confiando na aliança que Deus fez. E a aliança comporta duas coisas, irmãos: justiça de Deus e misericórdia de Deus. E em Cristo nós temos justiça de Deus, porque Ele nos justifica. Nós somos perdoados, não que Ele esqueça o nosso pecado, deixe para lá o nosso pecado, não é isso não, mas porque Ele colocou o nosso pecado sobre Cristo. E em Cristo chega-nos a misericórdia, porque nós somos os que precisam de misericórdia, e Ele é cheio de misericórdia. Nessa noite, arrependa-se, confesse o seu pecado. E eu quero também te dar um conselho, mais um conselho. Vá à palavra de Deus todos os dias, deixe a palavra te confrontar, leia, mas leia para valer, se eu puder falar assim. Leia meditando, leia mesmo deixando a Bíblia te confrontar, a Escritura te confrontar. Venha para a pregação, não perca a pregação. Deixa a pregação te confrontar. E o culto todo, viu, irmão? Porque não é só pregação, todo o culto ele é a revelação de Deus. Venha para a igreja, cheguem cedo, meus irmãos. Quero lhes falar mais uma vez isso. Cheguem cedo no culto, venham para que você leia a Bíblia conosco, a palavra de Deus falar com você, você seja confrontado pelos hinos, você seja confrontado pelas orações, você seja confrontado pela pregação. Se exponha à palavra de Deus. Deixa a palavra te confrontar. E um último conselho, irmãos. Nós precisamos orar não somente por nós, mas lembrar de nossa responsabilidade com os outros, como eu falei aqui dos pais, e orar pela igreja. Eu penso que uma última aplicação aqui desses versículos, de toda a oração de Daniel, é que ele está dizendo para nós aqui, ele está mostrando para nós que hoje nós precisamos orar pela igreja dos nossos dias. Será que nós não podemos dizer o mesmo das igrejas, dos cristãos professos dos nossos dias? Será que não é hora de nós olharmos para o que tem acontecido no cristianismo evangélico brasileiro e percebermos que há pecado, que há distorção nos cultos e na doutrina e na prática dos crentes, que há rebeldia, que a palavra de Deus está sendo desprezada no meio das igrejas, afrontada, e que os alertas de Deus estão sendo resistidos? Se isso está acontecendo, e eu penso, irmãos, quando nós olhamos para a igreja evangélica brasileira, é exatamente isso, existe um abandono do evangelho, da cruz, da palavra,
por parte de muitos cristãos professos do nosso país, não é hora de nós pedirmos, Senhor, tenha misericórdia, e orarmos e confessarmos os nossos pecados, porque são nossos pecados como igreja. E pedirmos, Senhor, tenha misericórdia de todos nós, as igrejas do Brasil. Restaura, Senhor, restaura a sua Jerusalém, restaura a sua igreja nesses nossos dias, em Cristo Jesus, o seu Filho amado, conforme a sua justiça e as suas misericórdias no Senhor Jesus. Amém. Deus nos ajude, Deus nos abençoe hoje à noite, irmãos. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Amado Senhor, nós estamos aqui hoje à noite, nos dobrando diante de Ti, Senhor, suplicando que tudo que foi dito aqui, falado aqui hoje, que seja a Sua boa, justa palavra, Senhor, que o Senhor aplique aos nossos corações, que o Senhor traga arrependimento, Senhor, porque nós precisamos nos arrepender, todos nós somos pecadores, precisamos confessar, nos arrepender, reconhecer, e a Jesus para receber limpeza, purificação, perdão, libertação. Opera essa obra nos nossos corações, Senhor. E nós precisamos continuar sendo confrontados até chegarmos ao céu. Continua fazendo isso, ó Senhor. Não nos deixa nos nossos pecados, mas limpa-nos, Senhor. Essa é a sua obra de santificação. Senhor, que nós continuemos nos arrependendo gradativamente, cada dia, e que aqui na nossa igreja as pregações sejam um chamado ao arrependimento em Cristo e as nossas leituras bíblicas também. E nós prossigamos crescendo em obediência, em santificação, em arrependimento, em nome de Jesus. Em Cristo, confiando sempre nele, nos seus méritos, na sua graça, que é o nosso intercessor. Oramos assim, Jesus, e agradecemos, Senhor. Reaviva a sua obra, Senhor, aqui em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Irmãos, vamos ler um trechozinho. Eu estou usando aqui um programa de culto antigo, então nós vamos ler o trecho aqui que está descrito aqui sobre a ceia do Senhor, tá bom? Pega aí no seu programa de culto.